Olá, você já se perguntou como a termografia infravermelha pode aprimorar a avaliação com os seus atletas? De hoje. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia, e semanalmente eu trago para vocês diversos artigos com temas variados sobre termografia. Então, o artigo que eu trouxe para a sala secreta de hoje é um artigo de um grupo de brasileiros, né, o pessoal de Ribeirão Preto, e eles verificaram que a correlação entre a temperatura da pele dos membros inferiores com os marcadores bioquímicos, além disso, os dados de desempenho e escalas de recuperação clínica com jogadores profissionais. Tá? Esse artigo foi publicado na PLOS ONE, tem acesso via internet, gratuito. E, bem, o objetivo, né, obviamente, foi avaliar a correlação entre ferramentas comumente utilizadas na detecção de alterações fisiológicas com esses jogadores, além das queixas clínicas, marcador bioquímico de lesão muscular e dados de desempenho durante partidas oficiais, além disso, correlacionando com a termografia. Então, ele traz na introdução um pouco sobre o futebol profissional, né, que é considerado um esporte com alto risco de lesões, devido a uma combinação constante aí de estresse físico e também psicológico, e que essas lesões estão correlacionadas a causas multifatoriais que podem estar associadas a lesões prévias, flexibilidade, força, fadiga, biomecânica e a carga, obviamente, aí do treinamento, né, a carga de trabalho. As lesões relatadas no futebol ocorrem com uma maior frequência nos membros inferiores, sendo que afeta a coxa mais ou menos aí no percentual de 41,9%, seguida aí da região do joelho, chegando aí a 19%. Tá? E ele relata aqui que essas lesões, a grande maioria, são lesões musculares. E em relação à gravidade, 49,3% são consideradas moderadas e 48,5% são graves. Tá? E que no futebol profissional, as lesões musculares, elas correspondem aí por 37% de todo o tempo de afastamento dos jogos, que é isso que é mais preocupante aí para o time de reabilitação. O que você não quer? Não quer que o seu atleta deixe de jogar. Então, esse tempo de afastamento é, é um dos fatores que a equipe mais se preocupa. Tá? E os quatro maiores grupos musculares dos membros inferiores correspondem a 90% dessas lesões. E a constante exposição desses jogadores a uma série de sobrecargas, né, por meio de treinos e partidas, que causa alterações fisiológicas como a fadiga, o aumento da contração de enzimas lesivas aos músculos, né, pró-inflamatórias, e alterações subjetivas aí como a dor, além do aumento do fluxo sanguíneo local. Então, por meio da vasodilatação e do aumento do volume de sangue circulante na região, é possível observar a influência, né, da temperatura da pele no caso dessas lesões. Né? E aí, quando falo aumento da temperatura da pele, faz o link com a termografia, obviamente, que é um dos objetivos aqui do estudo, né? E a termografia tem sido aplicada no esporte com um método não invasivo e indolor para monitorar a temperatura da pele e detectar possíveis assimetrias, né, térmicas associadas às lesões. A termografia é baseada na emissão da radiação infravermelha e vai refletir a atividade microcirculatória e metabólica. Assimetrias térmicas superiores a 1 grau entre os membros contralaterais podem indicar inflamações e risco de lesões. E aí permite a utilização, obviamente, aí da termografia, pensando em estratégias preventivas. Tá? Então, a termografia ela pode ser uma ferramenta complementar, né, na avaliação de fadiga, fluxo sanguíneo e dos biomarcadores de dano muscular. Embora a sua aplicabilidade em cenários esportivos ainda careça de mais evidências
científicas, é o que eles alegam. Tá? Esse artigo foi publicado em 2021, tá? Então, o estudo teve como objetivo avaliar a correlação entre termografia e as ferramentas comumente utilizadas, como queixas clínicas, marcador bioquímico de dano muscular e danos de desempenho durante as partidas oficiais. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a metodologia. Tá? Nos materiais e métodos, então ele mostra, né, é um estudo transversal, simples, cego, conduzido em um clube profissional de futebol durante a temporada de um campeonato nacional, durante o campeonato de 2018. Todos os atletas do clube foram convidados a participar e os mesmos também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Esses atletas participaram no total de 22 atletas e eles foram acompanhados durante 19 partidas, tá? Com um intervalo de 7 dias entre as partidas. Então, em cada partida, esses atletas usaram um dispositivo de GPS, tá? Para coletar dados de desempenho e 48 horas após cada partida, era realizada a avaliação de percepção de recuperação, de fadiga e dor de cada atleta. A coleta de sangue para análise de creatina quinase e a termografia também foram realizadas 48 horas depois. Tá? Os participantes eram atletas saudáveis do sexo masculino, com idade entre 18 e 35 anos, obviamente profissionais de futebol, né? Competindo no campeonato nacional oficial e no campeonato estadual. Então, eles foram acompanhados por 5 meses durante o campeonato nacional da Série C, totalizando aí 19 partidas e 19 semanas de acompanhamento. Tá? Então, esses atletas, eles deveriam apresentar dor de pelo menos 4, de 0 a 10, né, segundo a escala visual analógica, tá? Em qualquer região dos membros inferiores e deveriam ter jogado pelo menos 72 minutos de partida, isso para que esses dados fossem analisados. Tá? Então, jogadores que jogavam menos de 72 minutos, eles não avaliaram. Tá? E esses atletas também, mais de 60% da partida com carga horária suficiente para análise do GPS, né, que era importante que eles usaram esses dados. Então, 48 horas após cada partida, foram realizadas as avaliações com esses jogadores. As avaliações foram realizadas neste período, né, porque o pico de dor muscular tardia e a creatina quinase presente no sangue, ela é maior, né, entre 48 e 72 horas após o exercício. E foram coletados todos os dados relacionados à percepção de recuperação, fadiga, dor, amostra de sangue para análise de CK e, obviamente, as imagens termográficas. Tá? Em todas as partidas, os dados de GPS de cada jogador foram coletados para avaliar o seu desempenho. E a imagem infravermelha, como foi realizada. Né? Então, foram capturadas 3 imagens infravermelhas dos membros inferiores, sendo vista anterior e posterior, a uma distância de 1 metro, colocado 100 centímetros de 1 metro, né, para permitir o melhor enquadramento. E todas as imagens foram coletadas 48 horas após os jogos. Então, aqui ele fala como a termografia foi feita, isso é muito importante ter descrito no artigo. Eles realizaram um período de climatização durante 15 minutos, né, numa sala a 23 mais ou menos 2, então de 21, de 21 a 25 graus. E claro, ali seguindo todos os parâmetros que a termografia exige. Então, ele coloca qual foi a câmera utilizada, foi uma T450 da marca FLIR, né, que ela tem uma precisão aí de 0,05 graus Celsius, e a emissividade foi configurada em 0,98, lembrando que a emissividade da pele é 0,98. Né? As imagens foram analisadas com o programa da FLIR, e cada perna, né, cada membro inferior foi dividida aí em 7 regiões de interesse, que são as ROIs, totalizando 14 ROIs anteriores e 14 ROIs posteriores. Tá? E todas as imagens foram analisadas, eles usaram uma paleta fixa, né, e usaram ali uma amplitude térmica entre 21
e 40 graus. Então, eu trouxe aqui para vocês as imagens. Então, foram 14 ROIs anteriores e 14 posteriores. Essa foi a divisão que o grupo fez, né? E a amplitude térmica que eles optaram em deixar entre 21 e 40 graus, tá? Olha que interessante. Aqui eles usaram uma paleta que a gente não está, vamos dizer assim, muito acostumado, né? A gente está acostumado mais com a Rainbow, que é o arco-íris, e aqui eles utilizaram uma outra. Tá certo, tá errado? Não existe certo e errado. Você pode usar a paleta que você quiser. O programa computacional permite que você escolha. Diferente. E é interessante que eles relataram, né? Qual eles utilizaram, enfim. Aqui o objetivo é realçar as assimetrias, visto que eles procuraram assimetrias térmicas. Bem, seguindo, eles descrevem como avaliaram a creatina quinase, né, 48 horas após os jogos, foi feita a coleta de sangue. Também descreveram como foi utilizado esse GPS, né, que foi colocado aí nos shorts dos jogadores, e as escalas de recuperação clínica, né? Então, ao longo da temporada, né, foram aplicadas as escalas para avaliação da percepção de recuperação, percepção de dor e percepção de fadiga. Todos esses atletas eles foram previamente introduzidos a essas escalas um mês antes do estudo. Para quê? Para que eles tivessem a familiarização com esses dados, com essas perguntas, né? E ao longo da temporada foram aplicadas escalas para avaliação da percepção de recuperação, percepção de dor e percepção de fadiga. Foram usadas escalas aí previamente já descritas na literatura. Todos os atletas foram previamente introduzidos a essas escalas, como eu disse, um mês antes, para se familiarizarem a essas escalas. E 48 horas após a última partida, com as outras avaliações citadas, né, a percepção de recuperação foi medida em uma escala Likert de 10 pontos, e cada atleta foi questionado da mesma forma, de 1 a 10, quão recuperado você está se sentindo hoje? Onde 1 indica não recuperado, até 10 como totalmente recuperado, né? E assim como a fadiga, de 1 a 10, quão cansado você está? 1 significa nada fadigado, estou bem, e 10 significa uma fadiga extrema, tá? A pontuação subjetiva de dor foi obtida usando a escala visual analógica, EVA, graduada de 0 a 10, onde cada atleta foi questionado de forma padrão, de 0 a 10, quanta dor você está sentindo hoje? Onde 0 representa a ausência total de dor e 10 o nível máximo de dor suportada. Tá? E agora a gente vem para os resultados. Então, participaram desse estudo 22 jogadores, foram analisadas 159 imagens térmicas, das quais apenas 56 foram utilizadas para análise de correlação, pois apresentavam assimetria, né, quanto à temperatura dos membros contralaterais, e correspondiam a um relato de dor em um dos membros. Não foi observada correlação entre a temperatura média da pele analisada por termografia e o nível de CK, nível de dor, percepção de recuperação ou percepção de fadiga. Então, não houve correlação entre as assimetrias encontradas com as demais avaliações. Tá? E aí vem para a discussão. Então, os principais achados do grupo foi que não houve correlação entre o aumento da temperatura da pele, né, e a presença de dor nos membros inferiores e o aumento da creatina quinase, sensação de fadiga e as variáveis do GPS. E aí ele traz na literatura aqui que já tem, né? Então, Bandeira e colaboradores, que é um dos primeiros artigos aí de 2012, também monitoraram jogadores de futebol, mas eles avaliaram a mínimo risco de lesões, né? E eles acharam que a termografia pode ser indicada juntamente com a creatina quinase. Foi o oposto. Mas outro grupo, né, o da Silva, correlacionaram CK em membro inferior, com as imagens térmicas de vista anterior e posterior, e observou que não houve correlação entre as duas variáveis após um protocolo de indução de lesão muscular, né? Podemos dizer assim que, em uma situação real, correspondente de áreas de treinamento, como investigado no estudo,
situações de laboratório, não é possível observar uma correlação entre biomarcadores de dano muscular com o aumento da temperatura da pele, tá? Isso foi o que eles trouxeram. E aqui nessa tabela, eles compararam, e aí eles compararam todos os ROIs com, na vista posterior aqui, né? E também tem na vista anterior, com CK, dor, fadiga, recuperação, enfim. E eles não acharam correlação, tá? A termografia ela é utilizada para avaliar a recuperação muscular após esforço físico, geralmente dentro de uma janela de 48 a 72 horas, né? Período em que ocorre o pico da dor muscular tardia e do aumento da creatina quinase. No entanto, nesse estudo, eles não encontraram essa correlação entre essas variáveis, né? O posicionamento e os gestos específicos dos atletas podem influenciar diferentemente, né, diferentes grupos musculares, o que torna essencial um rigoroso processo de triagem, e que a termografia analisou múltiplas regiões musculares para garantir uma avaliação completa, mas não deve substituir outros exames, sendo mais eficaz quando integrada a outras abordagens na prevenção de lesões. E até aqui dá para fazer um parêntese e correlacionar com o estudo realizado pela Ana Corte, no qual quando o atleta sentiu algum incômodo, foi realizado o ultrassom. Então, você juntar o ultrassom com a termografia, você tem uma taxa de sucesso muito maior, né, de acordo com também o incômodo do paciente, do atleta, para evitar aí recuperação de possíveis lesões, tá? E, bem, na conclusão, como eles não acharam, né, e aqui vale ressaltar um pouco, quando eu li o artigo, é que eles trouxeram as imagens já com a assimetria, e a assimetria de 1 grau. Às vezes valeria a pena monitorar como o Carmona, acima de 0,3, realizado um trabalho diferente com esses atletas, se for utilizar a termografia para prevenção de lesões, ou então ter segmentado, meio grau, tem outros parâmetros, e aí depende qual base você vai utilizar. Então, por exemplo, para diagnóstico nosológico é utilizado uma referência de assimetria. Já para atletas, nós já temos bem documentados, né, acima de 1 grau normalmente, mas tem uma subdivisão, acompanhamento, opa, esse é um sinal de alarme, risco de lesão acima de 1,5 graus, né? Às vezes valeria a pena ter subdividido essas assimetrias e correlacionado com também os diferentes pontuações, as diferentes pontuações das demais queixas. Mas, enfim, isso pode ser realizado aí num trabalho futuro, quem sabe. E aí eles concluem o quê? Que a termografia infravermelha dos membros inferiores dos jogadores profissionais de futebol não se correlacionaram com os níveis de creatina quinase, com a dor, percepção de fadiga ou recuperação, né? E nem com variáveis de desempenho dentro do campo. Foi utilizado aí o GPS. Então, essa foi a conclusão desse grupo, né? Mas, pensando aqui em artigos, enfim, né, no uso da termografia já está bem documentado, essas correlações e correlacionar aí também com outros exames, como eu disse. Como o foco principal com atletas de futebol é a prevenção de lesão muscular, né, subdividir essa escala, não usar apenas a simetria de 1 grau, mas já simetrias de meio, se você quer algo preventivo, né, tem tabelas de referência já bem documentadas, e assim você vai conseguir correlacionar melhor com outros parâmetros e outros marcadores. Bem? Bom, esse foi o estudo da sala secreta de hoje, e aproveitando, reforço aqui o convite para o curso, estão com as inscrições abertas, curso começando do zero na termografia, tá? Curso online, no qual eu te ensino do zero o que você precisa para não, não perder tempo fazendo o que não precisa na termografia, tá? Como utilizar sua câmera, qual o espaço adequado,
qual protocolo você pode seguir, quais são as principais indicações da termografia, quais são os principais programas computacionais que você pode utilizar para análise da sua imagem, e assim seguir com um relatório térmico, tá? Então, fica aqui aberto para vocês as inscrições, vão se encerrar ainda essa semana, então não perca tempo, tá? Inscreva-se ainda, ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem que o nosso time vai te responder, vai tirar qualquer dúvida que você tem, tá bem? Então é isso, essa foi a sala secreta dessa semana e nos vemos em breve. Até a próxima semana.